Olá, amigos! Hoje vamos comentar a respeito de um assunto muito interessante e de grande relevância no Novo Testamento. Afinal, por que o evangelho narrado por João se diferencia tanto da narrativa dos 3 evangelhos que o antecede? E por qual razão isso aconteceu, já que o propósito dos 4 evangelistas era um só, narrar a vida e o ministério de nosso Salvador? Bem, sabemos que cada um dos evangelhos tem suas peculiaridades. Se não fosse Mateus, não teríamos conhecimento de que José, juntamente com Jesus e Maria, fugiram para o Egito para salvar o menino da matança dos inocentes, ordenada por Herodes. Marcos, mesmo sendo o evangelho mais abreviado, é o único que narra um jovem coberto com um lençol que seguia Jesus assim que ele foi preso. E se não fosse Lucas, não saberíamos que um dos malfeitores crucificados com Cristo havia se arrependido. Sendo assim, vemos nos escritos dos evangelistas suas singularidades, pois foram escritos por autores diferentes e direcionados a grupo de pessoas diferentes. Mas mesmo que levemos em consideração esse argumento, é notório que João, no seu evangelho, não faz questão de narrar fatos importantes, como a tentação de Jesus no deserto, a transfiguração, além de outros fatos importantes no ministério de Jesus. Por outro lado, o evangelista João traz ao nosso conhecimento acontecimentos no ministério de Cristo que certamente muito nos enriquece. Se não fosse João, não teríamos conhecimento da água sendo transformada em vinho nas bodas de Caná, a conversa de Jesus com Nicodemos, a mulher samaritana, o paralítico no tanque chamado Betesda, a ressurreição de Lázaro, Pedro sendo interrogado pelo próprio Cristo se o amava. E além dos milagres, João também narra nos ensinamentos e na pregação de Cristo vários temas que não encontramos nos demais evangelhos, trazendo ao nosso conhecimento frases marcantes nas preleções de Jesus, que só conhecemos graças aos escritos de João. Por exemplo, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu os teria dito. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu sou a videira, meu pai o lavrador. E esses são somente alguns itens, já que quase 90% do Evangelho de João contém fatos que não são narrados nos outros evangelhos. Mas enfim, qual seria a razão pela qual este evangelho é tão diferente, sendo que o propósito de João também era trazer ao conhecimento das pessoas a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo? Bem, é uma pergunta difícil de se responder, mas temos algumas hipóteses que podem ser eficientes. A primeira é de que João, de uma maneira simples, por si só resolveu escrever às igrejas, para que elas tivessem conhecimento da obra e ministério de Cristo, levando em consideração somente os fatos que aconteceram durante o seu ministério. Vemos que João inicia tratando Jesus como um ser divino e eterno, e não faz questão de narrar o seu nascimento e infância, mas o apresenta como um ser que estava presente desde o princípio. Vejamos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Dessa forma, podemos entender que, de uma maneira proposital, João faz questão de apresentar Jesus como Deus e nos mostrar as suas obras como tal. Sendo assim, não teríamos uma razão lógica para explicar o porquê desse evangelho se diferenciar tanto dos outros, e que tudo que lemos no evangelho de João é somente a intenção do autor e nada mais. Uma outra ideia que cairia bem é a de que João narra o seu evangelho já com o propósito de diferenciá-lo dos demais, pois segundo os historiadores da igreja, o evangelho de João é o último a ser escrito, datado entre o ano 80 e 90 d.C., quando João teria cerca de 80 anos. Por essa época, muitos escritos a respeito de Jesus corriam pela igreja. Vamos ver o que Lucas diz a Teófilo na primeira frase do seu evangelho. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O evangelista Lucas diz que muitos escreveram a respeito de Jesus e que ele mesmo fez uma investigação cuidadosa para repetir tal feito. Então pensemos, se essa investigação foi tão precisa, por que falta tantos itens se compararmos o seu evangelho com o de João? Segundo essa frase de Lucas, caberia aqui uma ideia que seria a seguinte: muitos escritos a respeito de Cristo corriam pelas igrejas, e João, sendo o único discípulo ainda vivo, tendo conhecimento desses materiais, viu que ainda faltavam muitos fatos e ensinamentos, os quais a igreja precisava saber. E então resolve narrar o seu evangelho, mostrando itens que os demais não mostravam, já que ele foi testemunha ocular de todo o ministério de Jesus. Seguindo essa ideia, podemos fazer algumas conjecturas que encaixam bem, mas para ganhar tempo, vamos fazer apenas uma. Imaginem João, já em avançada idade, tendo conhecimento dos escritos de Mateus e Marcos. Mateus diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Marcos também diz: depois de João ter sido preso, foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Os dois autores escrevem estas frases assim que a tentação de Jesus termina, dando a impressão que o acontecimento que viria a seguir, depois da tentação de Jesus, seria a prisão de João Batista e, em seguida, Jesus voltaria para a Galiléia. João, tendo conhecimento desses escritos que circulavam pela igreja, poderia dizer: entre esses dois eventos, a tentação de Cristo e a prisão de João Batista, está faltando muita coisa, as quais eu fui testemunha ocular e vou escrevê-las para que tenham conhecimento. Bem, é totalmente aceitável que os primeiros capítulos do Evangelho de João estão em ordem cronológica, pois por algumas vezes se repetem os termos no dia seguinte, 3 dias depois e depois disso, trazendo a certeza de que João está narrando um fato após o outro, seguindo a ordem em que eles aconteceram. E diferentemente dos escritos de Mateus e Marcos, várias coisas acontecem antes de João Batista ser preso. Vejamos o que João diz no capítulo 3, a partir do versículo 22. Depois disso, ou seja, depois da conversa com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo para lá se dirigia para ser batizado, pois João ainda não havia sido preso. Caberia aqui então a ideia de que João faz questão de mostrar ao leitor que antes de João Batista ser preso, muitos fatos aconteceram, os quais não foram narrados nos outros evangelhos, mas que ele faz questão de narrar propositalmente, para que chegue ao conhecimento da igreja. Então, tendo um exemplo como este, logo no início do ministério de Jesus, podemos aceitar sim a ideia de que João diferenciou o seu evangelho com o propósito de mostrar o que faltava nos outros. Ainda teríamos uma outra hipótese que levantaria dúvidas, a de que João, já avançado em dias, ainda não havia despertado por si próprio nenhum interesse em escrever a respeito de Jesus, mas que por uma ordem do próprio Cristo foi incumbido dessa missão. Vejamos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Reparemos que na primeira visão de João no Apocalipse, ele vê Cristo glorificado, no meio dos 7 candelabros e com as 7 estrelas na mão direita. E já ao final desta visão, Jesus diz a ele: escreve as coisas que vistes. Embora algumas versões traduzem o verbo ver de uma maneira mais no presente, como escreve as coisas que tens visto, outras já passam a impressão de um passado mais distante, como a Nova Versão Internacional e a Nova Almeida Atualizada, que diz: escreva as coisas que você viu. Reparemos também que somente o verbo ver é colocado nessa condição de passado. Na mesma frase, o que se refere a presente e futuro se apresenta com o verbo ser,
dando a ideia de que o que estava no passado já era de pleno conhecimento do apóstolo e não precisaria de nenhuma revelação, mas somente de lembranças. Sendo assim, as coisas que vistes seria o Evangelho de João, as que são as condições das igrejas, as quais ele escreve nos capítulos 2 e 3, e as que hão de acontecer, os eventos revelados a João, do capítulo 6 em diante. Mas teria João escrito o seu evangelho na mesma época em que escreveu o Apocalipse por uma ordem direta de Jesus? Não é uma ideia muito aceita, já que a maioria dos estudiosos e pregadores creem que mesmo com o verbo ver estando no passado, ele estaria relacionado somente à visão que João estava tendo naquele momento. Mas enfim, por qual razão João nos apresenta um evangelho tão diferente dos outros? Teria algum desses argumentos apresentado razão? Ou todos estão errados? E quais seriam os outros argumentos que poderíamos usar para explicar tal fato? E com mais perguntas, vamos nos despedindo. Fiquem com Deus e até a próxima.